Bom dia, doutor Pegas. Olá, bom dia, tudo bem, Vanice? Bom dia, pai. Tá aí? Tô quase trazendo meu pai pra cá, né? Meu Deus, ontem fui visitá-los lá em Itapejara do Oeste, meu pai tava lá, é meu ciático. Falei, olha que coincidência, tem uma conversa sobre isso com o doutor Pegas amanhã. Osteopatia contra os problemas ali, ó. Nesse, eu só falei, é tão delicado, realmente começa a doer, eu já identifico, é ciático. A osteopatia ajuda a curar mesmo nesse processo todo ou alivia só uma dor naquela hora da crise, doutor? Não, a ideia é sempre curar, mas a gente tem que entender, o nervo ciático, ele é um nervo que sai da coluna, da parte de baixo da coluna e vai até o pé. Então, se ele está doendo, a gente tem que entender o que é que fez ele doer. Na grande maioria das vezes, são problemas relacionados à coluna. Então, as hérnias de disco, os desgastes, os maus jeitos, por um tombo que levou, pela postura inadequada. Então, a grande maioria dos problemas a gente consegue curar. Agora, os problemas mais crônicos, mais antigos, por traumatismos muito importantes, por um acidente de carro, a gente tem um tratamento para tentar amenizar o sintoma. Em raras vezes, a gente não consegue fazer nada e acaba tendo que ir para um tratamento um pouco mais invasivo, como é o caso da cirurgia. Mas hoje, digo para você, Vanessa, mais de 90% a gente consegue capacitar de volta a pessoa. Essa dor, então, não é aqui nas costas. Não, a gente está falando do ciático lá para baixo. Isso aí, esse é um mito muito grande, sabe? As pessoas acham que o nervo ciático sai da cabeça e atravessa a coluna. Não, o nervo ciático sai de lá de baixo, perto da bacia, passa por dentro da nádega, desce pela coxa e vai até o pé. Esse é o trajeto dele. Então, quando alguma coisa cutuca o nervo ciático, pressiona o nervo ciático, a dor pode estar em qualquer lugar do território dele, nas costas, na nádega ou ao longo da perna, podendo chegar até o pé. E juntamente com a dor, pode estar presente também o formigamento, a alteração de sensibilidade, o dedinho do pé meio anestesiado, meio amortecido e, eventualmente, nos casos mais crônicos, a pessoa notar fraqueza da perna. Então, não consegue ficar muito tempo de pé, uma fraqueza grande, uma fadiga importante da perna, também é um sintoma que pode acompanhar as doenças do ciático. Qual é a diferença entre eu buscar tratamento com ortopedista, com fisioterapeuta e só num massagista ou ir para osteopatia mesmo, buscar esse recurso com esse foco? Assim, na área da saúde hoje, ela é embasada em 3 pilares, que é o tratamento medicamentoso, cirúrgico e o tratamento conservador, que é o tratamento não cirúrgico. Então, o médico ele é responsável em fazer o tratamento medicamentoso e, quando necessário, o tratamento cirúrgico. A osteopatia, quer dizer, o osteopata, que é um fisioterapeuta, é responsável pelo tratamento não cirúrgico. Então, na verdade, um paciente que tem uma patologia, uma doença que envolve o nervo ciático, talvez ele precise de medicamento e osteopatia. E nos casos mais graves, eventualmente, medicamento e o tratamento cirúrgico. Agora, o cuidado que tem que ter é quem que pode mexer na coluna de uma pessoa que está com dor ciática? Algum profissional da área da saúde. Então, os massoterapeutas, eles são uma formação técnica que existe, mas que não estão habilitados a lidar com doenças. Então, o massoterapeuta ele pode fazer uma massagem relaxante, diminuir a tensão da musculatura, mas o tratamento de uma doença da coluna somente deve ser feito por um profissional da área da saúde, como, por exemplo, o osteopata. E jamais deveria ser paliativo, né? A pessoa tem que ir paliativo. lá e levar muito a sério mesmo. O que as grávidas têm a ver com isso? Então, porque a grávida, a barriga, conforme a barriga vai crescendo no decorrer da gestação, a postura delas muda completamente. A coluna lombar fica numa posição, uma postura muito alterada. E isso pode levar a algum tipo de inflamação ou irritação, e aí isso pode comprimir o nervo ciático. Então, final da gestação, sabe? Em vez de curtir aquele momento mágico ali, ela vai ficar, ai, tá doendo aqui, tá doendo E aí, às aqui. vezes não consegue levantar, não consegue sair. E hoje a gente tem, por exemplo, na clínica, nós temos mesas próprias para atender grávida. Que ela consegue deitar de barriga para baixo, tem um espacinho para a barriga dela, que a gente consegue fazer o tratamento, aliviar a pressão do nervo ciático mesmo em grávidas, pacientes idosos, crianças, então todo tipo de paciente. Não precisa adiar, dizer, não, vou esperar lá, porque depois também que a criança nascer, demora mais um tempinho para ir cuidar dela mesma. Aí tem outra recuperação a ser feita, né? Recuperação da cesárea, recuperação do parto normal, né? As mães que passam por parto normal precisam passar por uma consulta com o osteopata para poder ver como é que ficou a bacia delas depois do parto, se está bem alinhada, se a mecânica da bacia está bem, o bebezinho depois de nascer, como é que nasceu, que tipo de pressão ele sofreu no crânio durante o nascimento. A osteopatia consegue abordar, no caso da mãe e da criança, uma coisa bem interessante para ambos. No caso da dor no ciático, não dá só para deitar, descansar, colocar a perna ali pro alto e dizer, pronto, isso aqui já vai resolver? Isso pode aliviar, sabe, Vanessa? Deitar, você tira o peso das costas. Então, o fato de você deitar pode dar uma aliviada no sintoma. Mas a gente precisa entender
por que esse sintoma se manifestou, qual é a desordem, porque a pessoa não pode viver deitada, uma hora ela vai ter que levantar e andar. Então, o que está acontecendo com essa pessoa que quando ela está de pé, isso provoca dor? Então, fazer o tratamento da causa, mas existem também algumas coisas que a pessoa pode fazer para aliviar. Uma delas é deitar. A posição deitada costuma aliviar a dor do ciático. Que tipo de dor exatamente é essa? Olha, é uma dor assim, as pessoas relatam muito assim, eu sinto uma fisgada na perna, parece que a dor é lá no osso, eu sinto uma sensação de frio nos pés, ou eu sinto um calor nos pés. Então, como o nervo ciático ele conduz informações sensitivas e informações motoras, ele desorganiza toda a questão sensorial da perna. Então, a pessoa sente dor, formigamento, anestesia, amortecimento, sensação de calor, sensação de frio. São inúmeros sintomas que o paciente pode relatar do nervo ciático. Sabe? Quando chega lá no osteopata, o doutor tem um exame específico para fazer? Um teste para dizer, olha, 100% certeza que é ciático? O diagnóstico funcional que a gente faz, o diagnóstico que o osteopata faz, se chama cinesiológico funcional. Então, baseado na história que o paciente conta, nos exames que ele traz para a gente, radiografias, ressonâncias e na avaliação clínica que o osteopata faz, a gente monta o diagnóstico funcional e entende por que aquele ciático está sofrendo. Então, eu sei por que o ciático está sofrendo, então o tratamento da causa e, consequentemente, o sintoma por si só vai desaparecer. Com quais outros problemas ele pode estar associado de saúde? O mais comum é a hérnia de disco. A hérnia de disco lombar, das duas últimas vértebras, é a patologia que mais afeta o nervo ciático. Hoje, 14% da população brasileira tem hérnia de disco na região lombar. Então, é uma incidência muito alta. Isso a partir de que idade, mais ou menos? O pico é 35 anos. Então, ou seja, no adulto jovem, na fase mais produtiva da vida dele, a hora que está começando a trabalhar, começando a produzir... Ele vai estar ali sofrendo. É a hora que mais ataca. Quanto tempo, mais ou menos, de tratamento com o osteopata? Deixa de tomar remédio que o ortopedista tinha pedido para tomar? Como é que funciona? Não, a princípio não. A gente mantém a medicação. Se o quadro de dor for muito forte, mantém a medicação para controlar o sintoma, mas o tratamento com osteopatia dura, em média, de 5 a 8 sessões. E ao longo Podem do ser tratamento, feitas uma vez por semana? uma vez por semana no início, depois a gente pode ir espaçando isso. E depois que finaliza o tratamento com o osteopata, aí o exercício físico, o alongamento, o fortalecimento da musculatura das costas é o que vai proteger essa coluna e diminuir a chance dessa pessoa voltar a ter uma nova crise. É interessante o doutor dizer isso, porque a pessoa que tem dor no ciático pode pensar, tá, que confuso, né? O doutor está dizendo que é para eu fazer exercício físico, mas eu com dor no ciático, eu não posso fazer musculação, não posso jogar futebol, não posso... Como que eu vou fortalecer minha musculatura? Tem limitação em relação a isso? Tá, você pode fazer exercício físico, mas não esse, só aquele. Olha, o tratamento ele funciona em 3 fases. A primeira fase do tratamento é o alinhamento, é o ajuste mecânico do esqueleto. Depois a gente vai para o tratamento da hérnia, para tentar reabsorver a hérnia e liberar a pressão sobre o ciático. E o exercício é a terceira etapa. Então, a pessoa que está com dor ciática, que está em crise de hérnia de disco, ela não deve fazer exercício. A gente tem que primeiro fazer a descompressão do nervo, para depois liberar esse nervo para o movimento, para o exercício físico. Inverter essa ordem, fazer o exercício físico na fase de compressão, isso machuca mais o nervo ciático e faz com que a pessoa aumente a chance de ficar com sequelas, mesmo depois de retirada a compressão. Então, jamais. Exercício por conta e na hora errada é como automedicação. Às vezes parece estar sendo bem, mas às vezes não está fazendo tão bem assim. Faz mal. Imagina a pessoa com dor no ciático, dirigindo uma viagem para praia, né? Longe daqui, vai lá para o litoral com a família. Que tipo de check-up todo mundo deveria fazer com o osteopata antes de embarcar numa viagem, antes das férias? É importante, porque no dia a dia nosso, a gente tem um tipo de rotina. Então, eu estou acostumado a trabalhar, então eu tenho o meu ambiente de locomoção do dia a dia. O corpo se adapta a isso. Nas férias, a gente muda de ambiente e muda de atividade. Então, vai fazer uma caminhada no calçadão, vou caminhar na areia, vou fazer coisa que eu não estou habituado a fazer. E se o aparelho locomotor, os músculos e os ossos que compõem o aparelho locomotor não estão funcionando direito, essa mudança de rotina pode trazer uma sobrecarga excessiva e pode levar a uma crise, a uma dor. Como o carro, a revisão de final de ano do carro para poder viajar. É a mesma coisa. Para sair de férias, para mudar de rotina, a gente tem que fazer um check-up para poder ver se está tudo funcionando bem, para que você possa curtir as férias, porque é muito comum isso. A pessoa vai para a praia, quando resolve fazer aquela caminhada que nunca fez, se machuca lá e fica com dor nas férias. No osteopata você vai fazer o alinhamento, balanceamento, alinhamento, entendeu? É bem isso. Além das dores no ciático, o que mais que dá para tratar com osteopata? Tudo que não funciona bem é possível de tratamento com osteopatia. Então, a dor é um sinal, mas às vezes lá, o intestino que não está legal, dores de cabeça, a digestão que não está boa, quando o corpo não funciona bem, ele dá uma pista. Às vezes é dor, às vezes não é dor. Se o seu corpo sinalizou
que não está trabalhando direito, que alguma coisa não está bem, então está indicado procurar um osteopata. E se alguém está dizendo aí, já fiz a osteopatia e não funcionou, é porque não fez com o Dr. Pegas. Tá? É isso? É isso então, tá? Passa lá, passa na Osteofísio, conversa com as meninas, agenda um horário, ainda dá tempo esse ano, entra em férias mais ou menos em que dia? Vai direto agora em dezembro. É. Então, para que você realmente comece 2018 de uma forma diferente, muito mais disposto, com pique, com toda a energia do mundo que a gente merece ter até o fim. Quando a gente fala em viver bem, é qualidade de vida até os 100. Ai, quero viver até os 100, mas de que forma você quer viver até os 100? E não se conforme não com a dor, a gente está aqui insistindo nisso, dizendo, olha, tá doendo, já acostumei. Esquece isso, você pode viver muito, muito melhor do que está vivendo, caso você esteja ali, né, já conformado. Me adaptei com a dor. Passa ali, de repente, com 1, 2, 3 sessões. As pessoas, às vezes, têm aquele mito de que, demora para fazer o tratamento. Quantas visitas eu vou ter que fazer ao Dr. Pegas? Vocês já pararam para analisar nesse sentido? Quantas vezes ele vem aqui e fala, Vanice, 1 sessão, 2 sessões, 3 sessões, hoje 5 sessões, né? O doutor falou, então, é muito mais rápido até do que as pessoas imaginam. Libertador, essa é a palavra. Na Osteofísio aqui em Cascavel, tá? Dr. Pegas. Marca lá. Muito legal. Obrigada, doutor. Até mais. Obrigado. Bom Beijo Natal ainda, para todo doutor, mundo né? e tudo de bom. Bom final de ano para todos. Ainda é dezembro. Legal.